Senhor que nos dá a graça, a responsabilidade da graça de Deus. E hoje nós vamos refletir assim rapidinho sobre um personagem que percorreu o dia de hoje na minha vida, né? Que é a qual até as crianças conhecem a história. Mas eu quero que nós começamos a atentar a alguns pontos da vida de Sansão. Um dos pontos da vida de Sansão era a pureza que se encontrava entre ele e Deus. Quantas vezes na nossa vida nós saímos da lição da pureza, da realidade da pureza, do amor de Deus, e vamos fazer práticas as quais não pertencem a Deus. E uma das coisas muito interessantes dessa composição é que o cabelo dele tinha um significado grandioso diante da presença do Senhor. Quantas coisas os nossos dons que Deus nos deu de grande significado e que às vezes nós não nos colocamos diante da graça de Deus, diante do amor de Deus, diante da vocação de Deus em nossa vida. Então hoje o Senhor, nesse primeiro ponto, o ponto da pureza, vamos olhar para o Senhor e pedir para o Senhor que os nossos lábios sejam puros, os nossos ouvidos sejam puros, a nossa boca seja pura, a nossa consciência, o nosso corpo. Diga para o Senhor: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas às vezes na nossa vida nós vamos buscando festinhas, ações com o inimigo, conversas com o inimigo. Vamos criando uma relação íntima com o inimigo. Às vezes a gente usa um termo que diz assim: o que ele tem? Eu só vou fazer isso agora. O que tem? E hoje o Espírito Santo está falando para nós rompermos com Satanás, nas pequenas e nas grandes coisas. Ter uma vida mais santa, uma vida de santidade no amor de Deus. Mas em Sansão teve o resultado, e o resultado de Sansão não foi um resultado bom. Por conta do pecado ficou cego. Por conta do pecado, ele foi humilhado. Quantas vezes na nossa vida, por conta dos nossos pecados, desses carinhos aos quais, ao invés de nós estarmos dando ao nome santo do Senhor, nós estamos dando o nosso carinho a Satanás, ao demônio. Quantas vezes nós estamos na nossa vida nos colocando diante da presença do inimigo? Humilhado diante de todos. Esse era Sansão. Pagou com o preço da humilhação. Por caminhar lado a lado com o inimigo. O segredo para qualquer vida cristã, para qualquer situação em Cristo nosso Senhor, é viver uma vida de santidade. Santidade nos pensamentos, santidade no que nós estamos ouvindo, santidade no movimento da nossa vida. Deus
possa hoje quebrar dos nossos corações a frieza que temos, a frieza que nos colocamos diante do amor de Deus. Aquece, Espírito Santo, o nosso coração, aquece a nossa vida, aquece a nossa alma para compreendermos cada vez mais o amor de Deus. E aí não procuramos mais Deus, mas ouvimos o inimigo, caminhamos com ele, nos fazemos de surdo diante do amor de Deus, da vontade de Deus. E qual que foi o resultado disso tudo? A morte. Mas Deus deu para Sansão a última força dele. Estende as suas mãos para o altar e pede a Nossa Senhora: Mãe, dai-me uma força que eu possa enfrentar a presença do mal e por ele em retirada da minha vida. Mãe, vem em meu socorro. Assim como o Senhor vem em socorro de Sansão. E ali naquele desespero de Sansão, naquela visão de Sansão, naquela agonia de Sansão, naquela vivência de Sansão, ele pede ao Senhor: dai-me da tua força novamente. Mas ali o cabelo dele estava crescendo novamente. Porque como conhecedores da história de Sansão, sabemos que Dalila corta o cabelo dele. E ele passa por toda a humilhação que ele tem que passar. Então, muitas mulheres peçam pelos seus esposos. Peça a Deus pela vida deles. Nós estamos deixando o inimigo cortar a força que temos diante da presença do Senhor. Nós precisamos de força. Nós precisamos estar com os olhos bem abertos diante dessa responsabilidade do Senhor. E Sansão estava dentro de um templo dedicado ao inimigo. E lá dentro daquele templo ele pede ao Senhor. E foi colocado diante das colunas do templo. E pôs aquele templo abaixo. E hoje nós vamos pedir ao Senhor, feche os olhos e peça ao Senhor: Senhor, eu quero que qualquer templo, qualquer situação da minha vida caia toda por terra, vai abaixo. 3.000 pessoas estavam na galeria daquele templo, zombando do homem de Deus. Mas Deus restituiu ele. Deus restituiu ele, libertou ele daquela contaminação, porque era uma contaminação. O pecado, a visão do mal, os interesses do inimigo se transformam em contaminação. Mas duas coisas importantes aconteceram com Sansão. Primeiro, ele volta, ele se insere novamente, ele fez uma inserção, ele volta para o Senhor, o olhar dele para o Senhor. E depois ele analisa a doutrina. Eu estou errado mesmo. Vamos colocar a nossa responsabilidade na presença do Espírito Santo. Olha para o Espírito Santo e fala: eu preciso ser mais responsável com o meu papel diante da presença do Senhor. Diante da minha casa, diante da minha família, diante de tudo que eu tenho. Ilumina, Senhor, os meus pensamentos, as minhas vontades,
a integridade que está dentro do meu coração. Nós precisamos mudar as nossas atitudes diante do Senhor, para que nenhuma Dalila nos tire a vida. Quando nós nos comprometemos com o mal, quando nós nos comprometemos a fazer a vontade do mal, o que nos resta é a vida. Sansão não precisava ter passado tudo aquilo. Ser humilhado, ser cego. Não conseguia mais ver. Foi levado até a coluna por alguém, por pessoas. Quantas vezes nós precisamos, diante da presença do Senhor, ter uma modificação de vida, uma responsabilidade com a nossa vida cristã. Às vezes, os nossos pensamentos nos levam, nos conduzem ali para o mal, para a direção do mal. Vamos pedir ao Deus da vida que tire da nossa vida todas essas situações. Todas as perturbações que vão acontecendo dentro da gente. E que hoje caia por terra diante da presença do Senhor todo o mal. Principalmente o inimigo que não quer que a gente tenha inserção dentro da casa do Senhor. Às vezes que nós abandonamos a Eucaristia, que nós abandonamos a adoração, que nós abandonamos a presença do Senhor. E que dentro do nosso coração não se faz silêncio mais. Não silencia para ouvir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Quão responsável eu tenho que ter e ser com as obras do Senhor? A responsabilidade de vida, a responsabilidade do amor de Deus. Sansão destrói o templo e ele entra para o rol dos grandes homens de Deus, porque reconhece na humilhação e reconhece diante da casa do Senhor que ele é um homem de Deus. Coloca a mão no coração e fala para o Senhor hoje. Hoje é um dia de nós reconciliarmos melhor com o Senhor. De nós buscarmos uma profundidade com o Senhor. Quantas coisas nos têm separado do amor de Deus. Quantas coisas acontecem dentro do nosso coração que nos separam do amor de Deus. Da responsabilidade de Deus. E hoje eu quero pedir que, assim como aconteceu lá no passado, que toda a estrutura que é levantada contra a nossa vida caia por terra diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a estrutura que precisa ser abalada, ser caída por terra diante da presença do Senhor. Vamos parar de ficar tendo amizade com o inimigo. O fim dessas amizades é a morte. O fim desses entrelaces que não pertencem ao Senhor é a morte.
Vamos ter uma condição de vida que eleva o nosso coração ao amor de Deus, à vontade de Deus. E Sansão nos deixa uma grande lição de que Deus nos ouve, Deus nos ama constantemente. Porque Deus ouviu Sansão. E Deus pode ouvir cada um de nós que estamos aqui, com o nosso coração voltado ao amor de Deus. Que tenhamos responsabilidade no amor de Deus. E se você não fez o exercício hoje ainda, diz assim: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Porque eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Voltar para o redil. Voltar para o redil. Para o primeiro amor. Para o primeiro amor. Tem um canto que fala assim: bênçãos são derramadas a todo instante. Bênçãos são derramadas a todo instante. Estende as suas mãos à Nossa Senhora e fala assim: mãe, eu preciso dessas bênçãos. Preciso dessas bênçãos. Derramadas aqui na minha mão. Derramadas aqui na minha mão. Mãe, hoje, depois dessa palavra, eu preciso ter compromisso. Eu preciso ter compromisso Com as obras do Senhor. com as obras do Senhor. Eu preciso ter compromisso. Eu preciso ter compromisso Com as bênçãos do Senhor. com as bênçãos do Senhor. E dizer para os meus irmãos: E dizer para os meus irmãos: vale a pena servir ao Senhor. vale a pena servir ao Senhor. Olha para o irmão do lado, para a irmã do lado, e diz assim: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir o Senhor. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Vamos pedir a posse dessa graça. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.